No Brasil, a gente tem uma Constituição que promete, no papel, direitos iguais para todo mundo. Só que, na rua, a história é bem diferente. Vamos mergulhar fundo nesse abismo que existe entre a lei e a vida real, uma tensão que, no fundo, define muito do nosso país. Pensa bem, o que faz alguém parecer suspeito? É um jeito de olhar, uma roupa diferente, a cor da pele? A resposta para essa pergunta, por mais incômoda que seja, está no centro de todo o debate sobre justiça e injustiça no Brasil. Para a gente conseguir entender os conflitos de hoje, a gente precisa voltar no tempo, voltar para um momento de virada na história do Brasil. Um momento de muita, mas muita esperança, quando o futuro do país parecia estar sendo redesenhado. Em 1988, o Brasil respirou aliviado. Depois de mais de 20 anos de ditadura militar, nascia a nossa Constituição Cidadã. E ela não era só mais uma lei, sabe? Era uma promessa, quase um escudo para proteger cada pessoa contra os abusos do Estado. E quem escreveu a Constituição sacou uma coisa essencial que está capturada nessa frase aí. Os direitos são uma obra em permanente construção, ou seja, não é algo que está pronto e acabado. É um projeto que precisa ser defendido e, por que não, expandido todos os dias. O coração dessa promessa toda é o famoso artigo 5º. Ele garante o básico da dignidade humana, liberdade, privacidade, o direito a um julgamento justo e deixa bem claro, provas conseguidas de forma ilegal não valem nada e a integridade de todo mundo, sem exceção, tem que ser respeitada. No papel, a proteção é total. Ok, mas como é que essa promessa tão bonita bate de frente com a realidade? O ponto exato dessa colisão está numa única palavra, uma palavra que define quem vai ser parado pela polícia e quem vai seguir em frente: suspeita. A lei tem um nome técnico para isso: fundada suspeita. E o que isso quer dizer? Que um policial não pode revistar alguém só por instinto, por um achismo. Precisa ter um motivo concreto, um facto que possa ser observado e que justifique aquela abordagem. E é exatamente aqui que o abismo se abre. De um lado você tem o que a lei exige, razões objetivas, factos concretos. Do outro, o que a gente vê nas ruas, decisões baseadas em critérios totalmente subjetivos. Nervosismo, o tipo de roupa ou, como a gente sabe que acontece, a cor da pele. É nessa linha que a justiça começa a falhar. Então, vamos lá. Qual é o resultado prático dessa abordagem tão subjetiva nas ruas? Bom, os números são chocantes e contam uma história bem preocupante. Apenas 1%, guarda bem esse número, de cada 100 pessoas que são revistadas pela polícia no Brasil, só uma, está de fato cometendo algum crime. Isso significa que 99 abordagens são, na prática, ineficazes. Baseadas em quê, então? Essa estatística, que foi citada numa decisão da Justiça, bota em xeque o sistema inteiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Esse verso da banda O Rapa é um soco no estômago, porque resume séculos de história. Ele está dizendo que a viatura da polícia hoje, muitas vezes, carrega a mesma lógica do navio que trazia pessoas escravizadas. Um sistema de controle e de medo que mira nos mesmos corpos. E esse medo, que é histórico, tem um impacto muito real agora. Escuta só o que um jovem disse em um depoimento para a Justiça. Eu tenho que sair de casa pensando que documentos vou levar. Eu já saio com medo. É o peso diário de viver sendo visto como suspeito o tempo todo. A própria Justiça criou um termo para isso: tribunais de rua. É uma expressão forte, não é? E diz tudo. Ali, na calçada, o policial vira juiz, júri e executor, tudo ao mesmo tempo. O verdito sai na hora e a sentença é baseada no preconceito, não no que diz a lei. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Isso não é um problema de agora. Para entender a suspeita de hoje, a gente precisa cavar bem fundo na história do Brasil. Essa linha do tempo que foi tirada de uma decisão judicial é devastadora. Ela mostra um padrão que não para de se repetir. Desde 1824, quando pessoas negras escravizadas só eram vistas pela lei como suspeitas, até hoje. As leis foram mudando, mas essa estratégia de suspeição generalizada contra a população negra, essa nunca parou. E toda essa história nos leva a uma conclusão brutal, que foi afirmada pela própria Justiça. No Brasil, para a polícia, muitas vezes a negritude em si já é tratada como o principal indício de suspeita. A cor da pele vira o motivo, antes mesmo de qualquer atitude. Mas calma, no meio dessa realidade tão dura, alguma coisa está se movendo.
O próprio sistema de justiça começou a reagir, tentando forçar o país a finalmente cumprir a promessa que foi feita lá em 1988. A resposta dos tribunais exige uma virada de chave, resumida em 3 palavras: justificar, registar e fiscalizar. Agora, a polícia precisa provar com factos porque revistou alguém, e essa justificativa tem que ser gravada. E mais, os juízes têm o dever de anular qualquer processo que tenha começado com uma abordagem ilegal. É uma tentativa de forçar a responsabilidade. Isso não é só teoria, não, já está saindo do papel. O Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou medidas bem concretas para o Rio de Janeiro. GPS nas viaturas e câmeras nos uniformes dos policiais. A ideia é simples, criar uma testemunha ocular tecnológica, um registro que não mente, para tornar a fiscalização e a cobrança de responsabilidade finalmente possíveis. E assim a gente volta para a ideia do começo. Os direitos são uma obra em permanente construção. Hoje, quem está nessa obra são os juízes que estão mudando as regras, os policiais que agora trabalham com uma câmera no peito e cada cidadão que se recusa a aceitar a injustiça. A construção continua, todo santo dia, nas ruas. A pergunta que fica não é só qual o papel de cada um, mas sim, o que é que a gente está construindo?